Olá, saudações. Quando nós ouvimos o Evangelho, o que é o Evangelho? É crer que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, que ele foi crucificado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia foi ressuscitado e depois subiu aos céus. Isto é o Evangelho. Quando eu e você cremos no Evangelho e decidimos seguir a Cristo como nosso Senhor e Salvador, todos os nossos pecados são perdoados. Os pecados do passado, do presente e do futuro. Mas Rui, então, fui perdoado. Então não peco mais? Logicamente, pecamos muito. É por isso que a Bíblia nos diz, lá em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui é o seguinte, diariamente eu peco muito, você peca muito também, mas aqui tem para nós um texto interessante, né? Que devemos confessar nossos pecados diariamente. Muitos falam o seguinte, eu oro a Deus, falo na oração e falo o seguinte, Deus me perdoe todos os meus pecados. Isso não é certo, o pecado ele tem nome. Tem o pecado da mentira, do engano, o pecado de falar mal do outro, então o pecado tem nome. Então aqui o texto de 1 João 1,9 fala o seguinte, se confessarmos nossos pecados, se confessarmos. No grego a palavra confessarmos é homologomê, vem do verbo homologel, esse é o verbo que dá origem a essa palavra. O que significa? Homos é o mesmo, e lego é falar, então, ou seja, é falar o mesmo. Por exemplo, se eu mentir, eu procuro não mentir, mas se eu mentir, eu tenho que dizer o seguinte, Deus, me perdoe porque eu menti para tal pessoa. Se eu falei mal de uma pessoa, dizer o seguinte, Deus, eu falei mal daquela pessoa. Porque confessar significa falar o mesmo, confessar o mesmo pecado. Perfeito? Então, vamos procurarmos diariamente, pedir perdão para Deus, para o nosso próximo, para que possamos sempre sermos perdoados e ter um coração limpo e uma mente tranquila de paz. Abraço, até a próxima!